Oi, e aí, como que você tá? Espero que você esteja bem. Hoje eu vou começar de uma forma diferente. Na verdade, eu já fiz esse vídeo, porém, o áudio falhou no meio e eu estou regravando. Exatamente. Aqui, a proposta desse canal, eu já tinha esse canal antes, mas agora a proposta é compartilhar as minhas experiências. Eu já estou há 14 anos no mercado de sobrancelhas e eu quero compartilhar assim, o que dá certo, o que não dá certo, os bastidores. E eu já tinha feito esse vídeo, por que não falar para você que hoje em dia, hoje eu já não tenho assim insegurança, pelo menos não que eu identifique. E eu achei interessante já começar esse vídeo te falando que eu já fiz o vídeo, não deu certo, porque justamente se fosse em outro momento eu jamais falaria, então eu não ia expor. Então é para que você entenda que nos bastidores as coisas nem sempre dão certo. Elas também dão errado, que foi o que aconteceu comigo agora. E qual que é o problema disso? Isso causa insegurança, principalmente nas pessoas que estão começando. E eu vou te contar hoje como eu lidei com a minha insegurança nos atendimentos lá atrás. Se fosse um outro momento, não vou mais fazer vídeo não, quer ver que a cliente já vai chegar, porque eu fiz o vídeo, eu tava arrumando aqui a minha bancada, que vai chegar uma cliente daqui a pouco de rena. E aí, enquanto eu ia arrumando, eu ia falando e tal, e eu já tô, daqui a pouco ela chega, daqui a pouco mesmo ela chega. E eu ia me agoniar, e aí você tá vendo, por isso que, as coisas muito apertadas, atropelada, porque a insegurança, ela vem justamente do medo de errar. E quando a gente perde esse medo de errar, principalmente quando se diz respeito ao que o outro vai achar, a insegurança ela vai para a lata do lixo. Então lá no início, qual que era assim o meu pior medo, que era de não conseguir atender, porque eu comecei a atender também por necessidade. Eu queria muito trabalhar com sobrancelhas, mas eu queria também o dinheiro, porque eu precisava do dinheiro, falando bem sinceramente. Não era por esporte, eu quero simplesmente atender porque eu não tenho nada para fazer. Não, eu precisava daquilo. Mas eu tinha a insegurança, porque eu já tinha feito 2 treinamentos. Não, naquela época eu já tinha feito 1, mas eu sabia que eu não entregava assim um resultado excelente. Só que ao mesmo tempo que eu tinha aquela insegurança, não era só insegurança. A insegurança, ela desperta o medo. E qual que é o problema do medo? Ou ele te impulsiona, o medo que eu tinha de ficar sem trabalhar, ou ele me travava a não trabalhar. Então, é isso que não pode acontecer, o medo travar. E aí, para que eu vencesse essa insegurança, o que foi que eu fiz? Eu joguei a responsabilidade de cada atendimento nas costas das minhas clientes. Então, se eu sabia que eu não tinha uma técnica tão apurada, porque eu não entendia, eu também não tinha experiência, então eu perguntava para minha cliente o que ela achava. Por quê? Eu fazia a minha parte e se ela quisesse alterar alguma coisa, então tipo assim, ficava a responsabilidade dela. E com isso, eu fui vendo que cada dia mais eu me tornava mais segura, porque eu estava trabalhando junto com a cliente. Porque o que é que a cliente mais quer? Ela quer alguém que entenda ela. Claro, que entregue um bom resultado, que é profissional, mas ela quer alguém que entenda o gosto dela. A gente nunca vai, assim, dificilmente a gente vai ter o mesmo gosto da cliente sempre. Então vai haver situações que a gente vai concordar e discordar, porque é o gosto dela. E com isso eu fui aprendendo cada dia que a técnica ficava em segundo lugar. Em primeiro lugar ficava o gosto da minha cliente, em segundo ficava a minha técnica. E com isso eu fui cada vez mais adquirindo segurança e também entendendo como a minha cliente, ela via o procedimento de sobrancelhas. Porque nada, entenda, nada se compara à experiência que você vai ter no atendimento. Se você tá aí, mas eu não começo a atender porque eu tô insegura. Mas eu não vou atender porque eu sou assim, eu sou assada e eu sou muito insegura, eu não sei isso, então por isso eu não vou começar a atender. Saiba que eu lidei e eu venci a insegurança no atendimento, antes mesmo de ter uma técnica muito boa. Era razoável, mas não era muito boa, não é. Eu gostaria de começar, 100%, sabendo de tudo,
Mas entenda que a gente nunca vai saber de tudo. Eu já tô há 14 anos no mercado. E aqui eu tô começando, por mais que eu já tivesse esse canal, eu estou recomeçando. É algo diferente. Eu tô amando fazer os vídeos do YouTube, porque quantas das vezes eu não vi um vídeo até de pessoas que nem é da área, que me impulsionaram, me deram uma ideia, uma inspiração para o meu negócio, para a minha vida de sobrancelhas. E eu me encontrei aqui fazendo isso, apesar de, nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo, tem poucos vídeos, nessa pegada de compartilhamento de experiências, mas eu tô gostando demais. Sim, de coração mesmo eu tô gostando, porque eu sei que de alguma forma eu estou ajudando alguém, certo? Então, se você quiser, como eu, vencer a insegurança, você precisa agir. Faça o que tiver ao seu alcance com o que você tem. Eu não estou dizendo que você não deve melhorar. Claro que você deve sempre melhorar. Mas o que não pode acontecer? Essa insegurança e esse medo de parar. Porque se para, você protela os seus sonhos, os seus projetos, de avançar. E fica muito difícil amanhã você dizer assim, hoje eu não sou mais inseguro. Por quê? Só cresce, porque de certa forma você está cultivando essa insegurança. Tudo que você cultiva, desenvolve, seja tanto uma coisa boa como uma coisa ruim. Então, se é algo que você quer tirar, você vai poldando e até tirar da raiz, que foi o que aconteceu comigo. Eu não fiquei segura do dia para a noite, então eu fui ali com os atendimentos, conversando com a minha cliente, porque da mesma maneira que eu deixava ela à vontade, eu também fui ficando muito à vontade. E quando você está muito tranquilo, à vontade, que é o meu caso agora, você é segura. Então, não deu certo o meu primeiro vídeo, eu já errei aqui, eu falava, ativa o lembrete, mas aqui no YouTube é notificação. E assim, eu não tô muito preocupada se alguém vai printar, se alguém vai falar mal do meu cabelo, da minha maquiagem, do ambiente, ou se vai meter o hate em mim. Tá tudo certo. Porque é assim que acontece. E no início, eu digo principalmente quem tá começando, precisa respeitar essa etapa. Às vezes a gente é muito ansiosa de querer, eu quero fazer assim, 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 assado. Mas a gente tem que entender que nós somos humanos e que a gente erra. Então, faça isso. Se dê o benefício de tentar errar. Porque são os erros que a gente aprende. Olha só, 14 anos, você acha que eu nunca errei? Claro que eu já errei. Mas se eu tivesse travado lá atrás, tivesse parado, não tivesse parado para pensar, poxa vida, como que eu posso assim driblar essa insegurança? Então, será que, poxa, se eu tenho medo de deixar uma rena escura, será que não seria mais interessante eu deixar menos tempo? Será que se eu tô com meio receio desse mapeamento, se deixar fina, será que não é interessante eu deixar um pouquinho mais grossa e no final do atendimento pedir a opinião da cliente? Porque era isso que eu fazia e deu super certo. Então, se eu conseguir vencer, você também consegue. Apenas não pare. Não deixe que isso que você está sentindo, se é o seu caso, você não está atendendo por insegurança, você não passe a trilhar o caminho ao contrário. Ao invés de você ir para o sucesso, você regride. Não faça isso, tá bom? E eu espero ter te ajudado com essa experiência do que eu passei, que de alguma forma venha te auxiliar, venha abrir o seu entendimento, venha dar um start, uma ideia, uma inspiração, uma força para você continuar, chamar aquela pessoa que você estava aí, será que eu chamo ela para ser minha modelo, para minha cliente, será que eu entrego os panfletos, será que eu oferto, será que eu faço isso? Te impulsione de alguma forma, como um dia um vídeo me ajudou, uma palavra me ajudou. E se você quiser continuar aqui nesse nosso projeto, nessa caminhada, onde eu estou compartilhando aqui as minhas experiências desses 14 anos, as reflexões, e o que eu tenho aprendido até no dia a dia, eu também quero compartilhar tudo, né, como esse de hoje, né, que o cliente está chegando aqui e eu fiz o vídeo e não deu muito certo, e eu errei, e aí a buzina tá tocando e eu tô sem microfone, eu não sei como que tá o áudio, mas essa é a vida. Ativa as notificações e se inscreve, porque assim que eu postar o vídeo, aí você já fica sabendo, quando você tiver um momento, você já vai lá e assiste. E vou te pedir outra coisa,
Deixa um comentário o que você está achando desses vídeos, se você tem alguma sugestão, ou então compartilhe a sua experiência, se você está insegura, se você percebe hoje, depois desse vídeo, que tinha algo, né? Tinha algo te travando para que você avançasse, tá bom? Te vejo no próximo vídeo, fica combinado? Tchau, tchau, até o próximo.